Oi, turma, tudo bem? Boa tarde. Passaram bem a semana? Hoje, com esse dia chuvoso, aqui em São Paulo tá chuvoso, não sei aí na sua cidade como é que tá. Hoje tá bom para estudar arte. E hoje nós teremos uma aula de intervenção em arte, projetos poéticos na escola, para a primeira série do ensino médio. Meu nome é Fernanda Borges, eu sou professora de arte, vou mediar a aula de vocês. E quem vai ministrar essa aula hoje é a professora Márcia. Boa tarde, professora Márcia. Boa tarde, professora Fernanda. Obrigada por estar aqui conosco nessa tarde. Obrigada, alunos todos, por estarem aí. Então, vamos ver agora, rapidinho, qual a habilidade que a gente vai estar trabalhando na aula de hoje. Habilidade, deixa eu passar aqui, tá. Distinguir espaço cênico e não convencional. Essa é a habilidade que nós iremos estar trabalhando na aula de hoje. Como objetos de conhecimento, hoje nós vamos estar trabalhando os modos de intervenção artística nas diversas linguagens que nós temos. Artes visuais, música, dança e teatro. Então agora, a gente vai fazer rapidamente uma revisãozinha sobre aquilo que a gente viu na aula passada, tá bom? Na aula passada a gente aprendeu um pouquinho sobre criação coletiva, construção da personagem, corpo do ator, espaços cênicos convencionais e não convencionais, o texto teatral e intervenções cênicas. E agora a gente vai começar já com a nossa primeira participação aqui pelo chat. Vocês sabem o que é teatro pós-dramático? Intervenção cênica. Escrevam pra gente aí, em 1 minutinho a gente volta já. Professora Márcia, teve bastante interação, bastante gente dizendo que não sabe, não lembra. Tem aqui a resposta da Pro Antônia. Obrigada, viu, Pro? Intervenção cênica é abordar um tema polêmico durante o teatro. Muito bem, Gabriel. Para a primeira questão, ele falou que não sabe, mas a segunda ele falou são formas de artes que se desenvolvem no palco. Temos o Samuel, intervenção, mobilizar um grupo ou uma apresentação de teatro.
E o Miguel, teatro onde o drama ocorre. Muito bem. E o Matheus, né, conforme a gente filtrou aí do chat, tinha citado, né, o crítico alemão Hans Thies Lehmann, né, que criou a obra Postdramatisches Theater em 1999, né, um crítico alemão, falando um pouquinho aí sobre o que é o teatro pós-dramático, né? Gente, o teatro pós-dramático, a gente vai entrar um pouquinho nessa definição, né, do que ele é, tá? E a gente vai realmente verificar aqui nessa informação do Matheus. Obrigada, Matheus, pela sua participação. O Samuel e a professora, né, que responderam tão prontamente, com tanta propriedade, obrigada a participação de vocês, falaram justamente que o Samuel disse que mobiliza o grupo ou apresentações, né, no teatro. E a professora citou que é quando a gente utiliza temas polêmicos, né, ou temas de atualidade, para estar, né, conscientizando as pessoas por meio da linguagem teatral. As duas, né, aqui no caso, um complementa o outro, né, e é basicamente realmente isso que é a intervenção cênica, tá? E o Miguel cita, né, teatro onde o drama ocorre. Olha só, Miguel, todo teatro, né, é dramático. Sempre que nós temos teatro, significa que existe um drama ocorrendo. Na verdade, esse drama, né, a gente tá colocado aqui como drama, mas, né, é onde acontece a ação dramática, tá? A ação dramática, ela pode ser tanto um drama, como uma comédia, como uma tragédia, enfim, tá? Mas o teatro sempre, né, é onde ocorre, então, a ação dramática ali presente naquele momento, certo? Ok. Então, vamos lá. Vamos entrar, então, aqui, gente, um pouquinho nesse conceito de teatro pós-dramático, tá? Olha só. Adotando o referencial estético do teatro pós-moderno da década de 60, pertencemos à continuidade e evolução dessas tendências no contexto da cena pós-dramática surgida por volta dos anos 80. Desta forma, as principais características do teatro pós-dramático são a ruptura com o texto dramático convencional, com a organização das unidades de ação aristotélicas que coordenam a ação dramática, e o rompimento com estruturas sociais consideradas burguesas, trazendo, portanto, em suas propostas, reflexões sobre assuntos polêmicos, sob o viés vanguardista revolucionário, em produções politizadas. Dentro do contexto de teatro pós-dramático, percebemos o surgimento de estilos, como as performances, o happening e a intervenção cênica. Então, gente, olha só, vamos entender um pouquinho essa questão do teatro pós-dramático, tá? Até a década de 80, era muito comum que se utilizássemos, né, de textos, né, e da forma, né, a estrutura teatral, ainda baseada lá no teatro aristotélico, as unidades de ação aristotélicas e tudo mais, né, que existia lá na antiguidade clássica grega, tá bom? Certo? Então, gente, quando a gente muda essa questão, a gente muda essa relação a partir da década de 80, tá? Essa relação, então, ela é reconstruída, tá certo? E esse teatro pós-dramático, então, ele surge trazendo uma nova proposição sobre o que seria o teatro, tá? Nessa proposição aí, essa nova proposição, como é que a gente vai agir? Nós vamos pegar, então, temas polêmicos, assuntos correntes aí no nosso cotidiano, no nosso dia a dia, e esses assuntos, então, serão os motes, ou os motivos, ou o enredo para a ação dramática, para a peça. Então, aquela unidade de ação aristotélica, né, que determinava que todo o decorrer da ação dramática da peça deveria ocorrer sempre no mesmo espaço de tempo, ou seja, no espaço de tempo de 24 horas, no mesmo local, tá? E seguindo aí, né, certas unidades, padrões fixas, esse conceito ele cai por terra. E aí começa-se a trazer novas formas de interação. A quarta parede ela começa a ser abolida aos poucos, e aí nós vemos então aquela questão da interação entre artistas, personagens, né, e também com o público. Então essa quarta parede ela some e a gente começa a ter então essa intervenção mais direta, tá? Do artista que ele sai, ele interage com o seu público, às vezes ele até chama o público para estar fazendo parte, né, daquela ação. Aqui no Brasil, gente, um dos grandes precursores aí desse teatro pós-dramático foi o nosso dramaturgo, né, recentemente falecido, Augusto Boal, com o seu Teatro do Oprimido, onde ele traz toda essa questão politizada, essa questão de utilizar o teatro para
fazer com que nós reflitamos sobre conflitos e problemas de origem social, certo, gente? Então, vamos, né, tentar entender aí essa nova questão, né? Esse teatro pós-dramático, de uma forma totalmente, né, ele veio justamente para fazer a ruptura entre o que era o teatro tradicional, convencional, o texto convencional, tá? E, então, essas inovações que estão começando a surgir, tá certo? Então, gente, é muito importante que a gente se atente, né? Isso, olha, gente, presta atenção, tá? Isso é questão, eu sei que vocês já estão um pouquinho longe, mas isso é questão que cai no vestibular, tá, gente? Então, presta bastante atenção nisso, tá? Nós tínhamos, então, as ações aristotélicas, as unidades aristotélicas de ação dramática, que faziam parte do teatro convencional, tá? O teatro pós-dramático, ele vem, então, como, a partir da década de 80, como uma ruptura a toda essa noção de teatro convencional tradicional. Certo, gente? Então, olha só, as propostas aí, né, é justamente a reflexão sobre esses assuntos polêmicos sob um viés vanguardista, ou seja, né, não é somente a questão politizada que é colocada, né, uma discussão, até debates mesmo, né, mais acirrados aí entre atores e público. Não é apenas isso, né, tem muito mais do que isso, tá, por detrás. Então, a gente vê ainda essa questão vanguardista, ou seja, trazer inovação mesmo. Então, uso de tecnologias novas, né? Então, tudo aquilo que não fazia parte do contexto teatral até então, passa a fazer parte. Na verdade, o teatro pós-dramático seria como se fosse uma coisa totalmente contemporânea e totalmente pós-moderna, tá? Onde a gente traz, né, toda uma nova característica, uma nova roupagem para o teatro, certo? Então, gente, a gente vai adotar esse referencial estético, né? A partir da década de 60, começam essas mudanças, né? Justamente com esses primeiros estudos. Aqui no Brasil, como eu expliquei antes, através de Augusto Boal e outros dramaturgos, né? Outros encenadores aqui, tá? Outros também que bebem muito dessa fonte, o pessoal do teatro de arena, né? O teatro oficina, né? Zé Celso Martinez Corrêa, né? E tantos outros aqui no Brasil que utilizam-se largamente desses conhecimentos, tá? E aí você vê toda uma nova forma de se pensar o teatro, de se pensar a questão do como dar vida a personagens dentro de um texto dramático, tá? É toda uma modificação, uma mudança de postura mesmo dos atores e da direção, né, de modo geral, na concepção de um texto, né, dramatúrgico, tá certo? Então, gente, olha só, nós então temos, né, que pensar, né, que essas unidades, então, que antes coordenavam, né, esse espaço teatral, agora elas vão sendo abolidas aos poucos, né, vai tendo essa ruptura, e esses novos elementos, essas novas ações, elas começam a inserir-se, ok? Olha só, vamos falar um pouquinho aqui, então, desses estilos em teatro pós-dramático, tá? A intervenção cênica, gente, a gente vai dialogar, então, com conceitos estéticos naturalistas. Esse estilo é marcado pela centralidade da ação dramática na figura do espectador, tá? Ou o ator-espectador, em evoluções que conduzem à reflexão, no sentido de transformação social. Sem a preocupação de contar uma história, o enredo vai sendo construído aos poucos, de forma colaborativa durante a ação. Ou seja, observe aí que a intervenção cênica, ela já é uma forma, né, desse teatro pós-dramático. Ou seja, você tem aí a questão de um texto teatral sendo construído durante o decorrer da ação dramática de maneira colaborativa, ou seja, cada pessoa vai inserindo ali cacos, textos da sua fala de maneira até mesmo improvisada. E não somente os atores em cena, mas o espectador, né, no caso, né, ou o espectador, o público, ele é convidado a participar, a intervir, né? A gente via muito isso no Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, né? Era bem comum essa questão dessas intervenções, né? Onde qualquer pessoa, a qualquer minuto que estivesse na plateia, poderia levantar-se, interromper a ação dramática e falar, não, agora eu quero mudar o desfecho. Ou eu quero participar também como se fosse um personagem entrando agora para modificar e dar um novo colorido aí a essa ação dramática. Então, tudo era mutável durante a ação dramática, ou seja, né, enquanto estava acontecendo a ação, as pessoas iam entrando e cada uma trazendo a sua contribuição num processo totalmente colaborativo, o que até então era impensável, né, dentro de uma perspectiva tradicional de teatro. Tá? Vamos lá, performance.
Dentro das performances, gente, a gente vê que é um estilo em que o artista explora a total liberdade de gestos e movimentos, desteatralizando a ação dramática ao se portar como um espectador atuante, alternando momentos de ação, reflexão diante do público. Sem delimitação de forma livre, o happening rompe a ótica linear do texto, das unidades de ação dramática, de tempo, espaço e fluidez da narrativa, por meio do texto dramático, para, emprestando elementos de diversas outras linguagens, criar novas e híbridas formas de expressão. Então, gente, a performance, né, é esse estilo, né, em que o artista, ele desteatraliza, né, a ação teatral. Ele se coloca ali como uma pessoa comum, né? Ele tira toda aquela questão da magia do teatro, o figurino elaborado, aquela coisa do mundo onírico, o mundo do sonho. Não, ele tira toda essa questão teatralizada e ele traz, né, o teatro e aquele tema que está sendo tratado ali naquela peça para o nosso cotidiano, para os nossos dias. É uma forma de aproximar esse estilo artístico mais ainda da realidade do público, de forma que, né, de forma a que você reflita sobre o que você está vendo. Nesse momento de performance, né, a gente observa que a catarse, ela é abolida. Não existe esse movimento catártico, tá? Os artistas, né, simplesmente colocam as coisas de uma maneira muito clara para conduzir o espectador à reflexão sobre aquele tema. Então, não se tem aquele momento de catarse onde, né, os artistas, né, no caso, e o público sofre aquela catarse de chegar e se identificar, e chorar, e sofrer, né, com o drama daquele personagem, como ele está sofrendo, como ele está se sentindo, né, mal ali. Não, né? Você tira essa questão catártica do público e fala, não, gente, o tempo inteiro as pessoas estão conscientes de que aquilo é apenas uma representação teatral, que, na verdade, o teatro está sendo ali utilizado como um meio, né, condutor, um fio condutor para levar a reflexão sobre algum tema de importância social. Não mais aquela questão do entretenimento pelo entretenimento, onde eu vou e purgo ali, né, coloco ali para fora meus sentimentos, minhas emoções, né? Não, não é nada disso, tá? A ideia da performance é justamente o contrário. É conduzir você à reflexão crítica e lógica acerca de determinado tema, apenas utilizando-se da linguagem teatral. Mas não, né, daquela forma teatral, estilizada, como a gente está acostumado a ver, tá? Onde as pessoas, né, acabam se identificando de tal maneira com o personagem que elas perdem essa noção de que aquilo tudo é uma fantasia e que, na realidade, tá, nada daquilo ali é real, né? Tá? Essa questão da gente se identificar tanto ao ponto da gente... Observem essa questão da catarse, como eu já expliquei outra vez, né? Vamos relembrar rapidinho o que seria isso. Você está em casa, gente, assistir novela com a mãe, com a avó, com a tia, é a coisa mais gostosa do mundo. Por quê? Porque elas falam com a televisão. Elas entram, né, num momento assim tão catártico, tão alucinado, tá? Que elas acabam pensando, poxa vida, o que está acontecendo, né? Elas não têm essa reflexão de pensar nisso. Simplesmente elas se deixam levar ali pelos sentimentos, pelas emoções, por tudo que está acontecendo lá, né, na TV e tudo, aquela ação dramática toda. E, gente, simplesmente elas perdem a noção. Chega um momento que elas começam a falar com a televisão. Olha só, isso aí, bate nela. Sabe aquelas brigas que tem, né, entre vizinhas, né, na novela? Isso aí, ela é folgada. Ou seja, a impressão que a gente tem quando a gente vê uma novela assistindo com a mãe, com a avó, que elas falam com a TV, é que elas estão tão entretidas naquilo que elas acreditam que, falando com a TV, o personagem que está lá, daquela cena que já foi gravada meses atrás, que ele vai ouvi-la e que ele vai realmente resolver o conflito de uma outra forma. Mesma coisa é a gente no cinema, quando a gente vai lá assistir filme de terror. Ah, não entra aí, pelo amor de Deus, não entra. Olha, o fantasma está atrás da porta, sai daí. Né? Você grita com a tela. Gente, tá? Esse filme já foi gravado há tempos. Só que você está num processo tão catártico que você não percebe isso. E você fala com a TV como se aquele ator, aquele personagem, ele pudesse te ouvir e ele pudesse modificar o decorrer daquela narrativa. Tá?
Então, para que vocês tenham uma ideia, né? Então, o teatro pós-dramático, ele justamente propõe essa ruptura ou essa quebra total da quarta parede e do processo de catarse, certo? Os happenings, gente. Então, no entrelace com artes visuais, surge, né, esse outro estilo teatral em que o improviso e a espontaneidade são a base da ação dramática. Para cada nova apresentação, diferentes formas de interação com o público, geralmente realizado em espaços expositivos alternativos, como as ruas e as praças, afasta-se do contexto tradicional da quarta parede também, tá? Então, happening, gente, na verdade, são performances, né, onde os atores, geralmente, eles vestem-se, né? Eles também, o corpo dele, além de ser o suporte da ação dramática, também é o suporte de mais figurinos, assim, totalmente inusitados, exagerados, né? Onde eles se vestem, né, de uma maneira totalmente estilizada, né, totalmente artística, né, e totalmente contestadora. Ou seja, às vezes a pessoa coloca, né, uma tela de televisão, por exemplo, né, no lugar, né, sobre o pescoço e sai na rua, né? Observe aí nessa imagem, ó. Aí, vocês estão vendo, tem uma casinha, o ator, na verdade, ele está dentro dessa casinha feita de papelão aí, tá? E ele vai chamar pessoas, né, vai convidar a pessoa que esteja passando na rua para interagir com ele. Então, você tem esse entrelaço entre a arte visual, que é justamente quando você cria esse figurino, cenário, ao mesmo tempo elaborado, e o ator, além de travestir-se do personagem, ele também veste o cenário. E ele sai, então, né, em busca da interação com o público, tá certo? Geralmente, né, os happenings são realizados em praças, em ruas, ou seja, sempre ao ar livre. Nunca é em locais expositivos fechados, né, ou convencionais como um teatro, né, o auditório de alguma escola, de alguma igreja, não. É sempre um espaço totalmente alternativo, tá? Olha só. Então, nós temos agora o nosso primeiro desafio desta nossa aula. Construindo a intervenção dramática. Vocês vão tentar aí na casa de vocês, tá? Escrever um monólogo ou selecionar um texto curto. Pode ser uma paródia, uma poesia, uma piada ou até mesmo uma historinha, tá? Então vocês vão escrever um monólogo em cima desse primeiro motivo, né? Ou desse primeiro enredo que você já selecionou. Aí você vai escolher um local tranquilo na sua casa e vai fazer um ensaio, imaginando que você vai estar interpretando com o público. Você pode até chamar, né, as pessoas que moram com você, enfim, né, para te ajudarem a ter essa noção aí de público, tá? E após esse primeiro ensaio, você pode até chamar, continuar, né, pedindo para que essas pessoas que moram com você, pai, mãe, irmão, tio, né, apresentem aí a cena, né? Em alguns momentos você vai interagir com elas. Então, você vai gravar com a câmera do seu celular essa intervenção, tá? Gravem com a câmera do celular de vocês essa intervenção onde você vai estar fazendo, né, essa apresentação e você vai chamar de vez em quando essas pessoas a participarem com você. É uma coisa totalmente de improviso mesmo, tá, gente? Aí vocês vão testar duas coisas, né? O monólogo que você escreveu, como que ele vai funcionar e essa questão da interação, porque você já está com o seu texto ali escrito, seu monólogo. Seu monólogo está ali certinho, fechadinho, correto. Aí, essas pessoas vão estar entrando e vão estar interagindo. E aí você vai ter que testar também a sua capacidade de improvisação, tá? Então, gravem bonitinho com a câmera do celular. Vocês podem, lembra que eu já expliquei para vocês, gente, tudo que vocês fizerem aqui de atividades que a gente propõe, vocês podem estar gravando numa pasta no computador de vocês e entregando para o professor de vocês, né, assim que as aulas presenciais retornarem. Porque aí o professor de vocês vai ter, né, total autonomia ali e vai ter mais subsídios ainda para poder te avaliar direitinho e ver como que foi o andamento das suas aulas aqui durante esse período de pandemia, tá bom? Olha só, agora mais uma interaçãozinha pelo chat, gente. Vocês conhecem as diferenças entre espaço cênico convencional e não convencional? Comentem pra gente, em um minutinho a gente volta.
Olha só, alunos, vocês devem estar estranhando um pouquinho, né? O porquê que nós não estamos aparecendo, nem eu nem a professora Fernanda, a gente está só no PowerPoint. Olha só, gente, nós estamos com problemas técnicos aqui. Da mesma forma que vocês, alguns, né, podem ter sido afetados aqui dentro da Grande São Paulo em decorrência das fortes chuvas que estão acontecendo na região, nós aqui na EFAP também fomos surpreendidos pela chuva e a luz, né, do bairro inteiro aqui, né, o sistema elétrico aqui foi interrompido no bairro todo. Então, estamos sem luz. A única iluminação que a gente tem, né, que depois a gente até vai testar até com vocês, até colocar um pouquinho, só para vocês verem que a gente está aqui, tá? É a luz do gerador do estúdio, que ela fica bem fraquinha e a imagem não fica tão legal, tá bom? Eu espero contar com a compreensão de todos vocês, né? Mas imprevistos, né, naturais como estes, né, a gente não tem como, né, prever, tá bom, gente? Obrigada e desculpem. Agora vamos voltar aí, professora Fernanda, com a interação do chat? Vamos, turma, mesmo sem luz, eu consegui ler várias respostas, viu, professora? O pessoal está participando bastante. Vamos lá, Dandara. Convencional, onde se espera que aconteça uma apresentação. Samuel, onde não se espera, como praças, igrejas e salões. A Procarla, convencional. Teatro, não convencional. Shopping, simples assim, Procarla. Muito obrigada pela participação. Exatamente, gente. Olha só, obrigada, professora Fernanda. Olha só, gente, a gente está se desdobrando aqui, né, para continuar dando esta aula para vocês, né, porque a gente não perca aí a qualidade da nossa interação, tá? Olha só, então, voltando, né, o que a gente estava expondo aqui, né, nós temos, então, o que são espaços cênicos convencionais, né? O teatro de arena é um exemplo. Mas, professora, mas ele é um teatro, né, de uma outra forma, né? A configuração dele é diferente. Ele não parece um teatro, um palco à italiana, como a gente está acostumado, né? Exatamente, gente. O teatro de arena, ele lembra muito, né, um estádio de futebol, tá? Mas por que a gente fala que é um teatro de arena? Porque ele já foi construído desta forma para abrigar peças teatrais, espetáculos teatrais. Tá? Essa estrutura, ela deriva lá da Grécia Antiga, né? Lá dos primórdios do teatro, tá bom? Então, durante a época clássica da Grécia, né, foram construídos muitos teatros. Os que mais chamavam a atenção eram os que foram construídos ao ar livre, né, nomeados teatros de arena. Os mais conhecidos eram o Dionísio e o Delfos. Esses teatros tinham uma enorme arquibancada desenhada com uma meia-lua para obter uma maior qualidade em sua acústica. Então, observem, gente, o estádio de futebol hoje em dia ele também tem essa configuração, né? É como se ele fosse, né, um grande caldeirão, né, uma panelinha, né? Ele é mais largo na parte de cima e ele vai descendo, né, em sentido ovalado, mas ele vai diminuindo até chegar, né, no seu centro, que é onde ficaria, então, as apresentações teatrais, enfim. Por que isso, gente? Porque a acústica, essa forma de concha, auxilia justamente na reprodução do som. A acústica fica melhor. Então, mesmo quem está lá na última cadeirinha da arquibancada vai conseguir ouvir bem quem está representando ali, né, no palco lá embaixo, tá? A ideia, então, é essa, certo? Então, vamos lá, para uma outra forma. O palco à italiana, que é aquele que a gente mais conhece, né? Que, embasado no conceito de ponto de fuga e perspectiva, surge a elaboração de um espaço que tenta estabelecer a cena a um olhar único. Então, no palco à italiana, a gente tem, né, a representação cênica pela frente, há uma cortina fechada, depois essa cortina abre, existe a mudança de cenários, de tempo, né? E a separação da plateia pelo fosso da orquestra, né, que é um conjunto de traves no teto de um palco. Claro que, gente, né, que hoje em dia, né, é muito raro a gente ver, assim, palcos à italiana, né, com essa separação do fosso entre o palco e a orquestra. Mesmo porque hoje em dia não se utiliza mais tanto, né, uma orquestra tocando as músicas ali ao vivo. Geralmente, né, as trilhas sonoras, quando são utilizadas, são colocadas, né, através de uma mesa de som por um sonoplasta, tá? Porém, antigamente, né, quando não tínhamos ainda essa tecnologia de termos um sonoplasta, uma mesa de som adequada, né, para que se acontecesse essa parte, né, do espetáculo, então as orquestras ficavam ali tocando, né, o tempo todo, né, sempre que necessário, tá? Então você tinha um fosso bem grande, né, que separava aí justamente o proscênio, né, a área de representação dessa orquestra, né? Você tinha um fosso grande onde ficavam esses músicos, né, e esse maestro, tá bom? Tá?
Muitas coisas, né, nos palcos à italiana de hoje, né, foram abolidas. A caixa do ponto, por exemplo, é uma delas, né, que era uma espécie de um quadrado que ficava, né, bem já na frente, ali já quase saindo do palco, né, era um quadrado abaixo do chão, como se fosse um porãozinho. E ali ficava um rapaz chamado Ponto. E ele tinha a função de ficar com o texto teatral na mão e se algum ator esquecesse o texto em cena, ele então falava, né, de forma, né, mais ou menos baixinho, de forma que só o artista percebesse, né, qual era a fala dele, para que ele pudesse reproduzir ou lembrar aquela fala que ele tinha esquecido, tá? Então, o ponto era fundamental. Sempre que o ator esquecia, né, a sua fala, ele ia caminhando gradativamente até perto da caixa do ponto, o ponto olhava para cima, via que ele estava aqui perto, já falava para ele a deixa dele para que ele continuasse, então, né, a peça sem que ninguém percebesse. Certo? Ok? Vamos lá. Então, nós temos ainda o palco elisabetano, que esse palco surgiu na época de William Shakespeare, tá? A estrutura dele, em geral, é circular, hexagonal ou octagonal, né? E representa-se por um edifício em um grande pátio, com o palco localizado lá no fundo, né? Esse palco é misto e pode, assim, ter diversos formatos. Os formatos são circulares, hexagonais ou octogonais, tá bom? Então, gente, o palco elisabetano, se vocês pegarem o Globe Theatre, que foi o teatro, né, a casa de William Shakespeare, ainda hoje existe lá na Inglaterra, ele tem esse formato, tá? E era muito interessante porque as pessoas podiam ter uma visão muito mais próxima, né, da ação dramática, inclusive nessas galerias, né, que vocês observarem essa imagem, né, vocês vão ver ali que existem galerias suspensas, né, ou frisas lá na parte de cima, onde as pessoas estão assistindo aí, né, tendo uma visão, até mesmo, né, uma visão de cima, né, do palco, tá? Podendo até ver aí algumas nuances que passaria, né, despercebido para as pessoas que estão ali mais ao resto do chão, certo? E justamente, né, essas frisas, justamente por essa questão dessa visão privilegiada, elas sempre custaram um pouco mais caro, né, na hora de cobrar o ingresso. Até hoje ainda funciona dessa forma. Então, gente, como a gente viu, o espaço cênico não convencional é essa intervenção na rua, no parque, na praça, no metrô, no ônibus, no shopping, enfim, em vários lugares que vocês citaram aí pra gente, tá certo? E nós temos aí 4 tipos aí diferentes de quarta parede. A quarta parede completamente sólida é quando, né, os personagens acreditam estar no mundo real, ou seja, não tem interação nenhuma com o público. Nós estamos aqui interpretando, é como se o público não existisse lá fora, né? A quarta parede visível é quando os personagens agem como personagens, mas eles não sabem se há um público assistindo, tá? Você tem uma quarta parede semipermeável, que é onde, quando um narrador na história, ele não expressa o ponto de vista, tá? Mas pode ser também quando o autor interage com os personagens, ou seja, né, nessa quarta parede semipermeável, você tem a figura de um narrador, que ele interrompe a tempos, e tempos em tempos, a linha de ação dramática, e quando ele faz essa interrupção, tá, ele pode aparecer na figura do narrador, no caso, o autor do texto. Então, ele corta a ação dramática e introduz uma rubrica, né? Todo mundo meio que congela e paralisa, ele introduz aquela rubrica e a ação depois continua. Isso é que a gente chama de quarta parede semipermeável, né? Isso era muito comum ainda na antiguidade clássica da Grécia Antiga, tá? Nas tragédias, geralmente, quando o coro aparecia, era justamente a rubrica ou a ideia do autor. Aí você tinha esse exemplo de quarta parede semipermeável. E nós temos ainda a quarta parede inexistente ou quarta parede quebrada, que o personagem tem a consciência de que está em algo ficcional e interage com o leitor e com o autor. Então, esse é o exemplo, né, a teledramaturgia usa muito esse recurso, né? O Sai de Baixo, todo mundo sabe que ele era uma peça teatral gravada, né, num teatro convencional, ok. Só que vira e mexe, vocês viram que os artistas ali, eles interrompiam a ação dramática e interagiam com o público, mexiam com alguém, brincavam com alguém da plateia. A isso a gente chama de quarta parede inexistente, quando você tem essa dialogicidade entre palco e plateia o tempo todo. Certo? Então, gente, o segundo desafio da aula de hoje, né, segundo e último desafio da nossa aula, é um processo de criação. A nossa proposta é que vocês construam uma maquete de um palco à italiana, de forma a evidenciar a quarta parede com materiais que vocês tiverem aí em casa. Uma caixinha de sapato, uma caixinha de papelão, cola, tesoura, papéis coloridos,
tintas, pincéis, canetas hidrocor, régua, revista para recorte, né, para fazer os personagens, embalagens plásticos, tampinhas, outros tipos de materiais. Ou seja, nada de sair para comprar nada, tá, gente, nesse período de pandemia. Fiquem em casa, utilizem o que vocês têm em casa, tá bom? Finalizada a produção, gente, vocês guardem-a e quando do retorno das aulas presenciais, vocês podem estar apresentando para o professor, né? E até auxiliando o professor na organização de uma exposição na escola de vocês. Vai ficar bem legal, né? Uma exposição feita só com maquetes feitas por vocês, tá bom? Na aula de hoje, gente, o que a gente aprendeu? Teatro pós-dramático, intervenção cênica, performance happening, espaço cênico convencional e não convencional, teatro de arena, palco italiano e elisabetano e a quarta parede e suas características, tá? Gente, então, né? Vamos finalizar esses desafios e entregar para o professor de vocês. Agora eu gostaria de pedir uma gentileza, não pode? Para a minha colega Fernanda, né? A gente vai finalizar aqui a aula. Professora, deixa um recadinho para os nossos alunos, professora. Bom, turma, não estamos nos vendo, mas estamos aqui, como a professora falou, estamos sem luz aqui, mas a luz somos nós, a luz são vocês. A gente aguarda vocês. Não esqueçam de avaliar mesmo assim, né? Não esqueçam que tem avaliação, o link. E saudade de vocês. Nos vemos na próxima aula, né, professora? Na próxima aula, tá, gente?